A seção dourada é uma razão que foi usada na artesania sofisticada e na arquitetura sagrada do Egito Antigo. No Antigo Egito e na Grécia, ocorreu um uso extensivo daquilo que J. Hambidge, geômetra do início do século XX, chamou de simetria dinâmica. Os objetos e os edifícios sagrados egípcios e gregos possuem geometrias baseadas na divisão do espaço conseguida pelos retângulos de raiz e seus derivados. Os retângulos de raiz são produzidos diretamente do quadrado por simples desenho com um compasso, e assim fazem parte da geometria clássica produzida sem medição. Existe toda uma série de retângulos de raiz. O primeiro dos retângulos de raiz é o quadrado, que é um retângulo de raiz 1. O seguinte, o retângulo V2, é produzido a partir do quadrado por meio do simples expediente de se colocar o compasso no comprimento da diagonal e fazer a linha de base encontrar a linha traçada a partir daquele vértice. Esse procedimento torna o comprimento do lado longo igual à raiz quadrada de 2, tomando-se o lado curto como unidade. O retângulo V3 é produzido a partir da diagonal desse retângulo e assim por diante. Embora os lados desses retângulos não sejam medidos em termos de número, os gregos diziam que essas linhas não eram irracionais, porque eram mensuráveis em termos dos quadrados produzidos por elas. A mensurabilidade em termos da área do quadrado, em vez do comprimento, era o grande segredo da antiga geometria sagrada grega. O famoso teorema de Pitágoras, conhecido de todo o escolar, só é compreensível em termos da medida do quadrado. Por exemplo, a relação entre o final e o lado de um retângulo V5 é uma relação de área, porque o quadrado construído ao final de um retângulo V5 é exatamente 1/5 da área de um quadrado construído sobre seu lado. Tais retângulos possuem a propriedade de serem divididos em formas muito menores, que também são partes mensuráveis do todo. Isto nos leva a um outro fator fundamental no desenho da arquitetura sagrada: a proporção e a sua irmã siamesa, a comensurabilidade. A música o demonstra admiravelmente em suas harmonias. E, com efeito, já se disse que a música é na realidade a geometria traduzida em som, pois na música pode-se ouvir as mesmas harmonias que sustentam a proporção arquitetônica. A comensurabilidade, que garante harmonia completa em toda construção ou obra de arte, é uma integração racional de todas as proporções, de todas as partes de uma construção, de maneira que toda parte tenha forma e tamanho absolutamente fixos. Nada pode ser acrescentado ou removido desse conjunto harmonioso, sem romper a harmonia do todo. Certos retângulos, que são o ponto de partida para as figuras geométricas relacionadas, geralmente constituem as bases de tais padrões harmonizadores. Retângulos que possuem as razões de lado, lados iguais a 3,2, 5,4, 3,6 e etc., em que as proporções são expressas em números inteiros, têm recebido o nome de retângulos estáticos. Retângulos, do tipo dos retângulos de raiz, têm sido chamados de retângulos dinâmicos. Esses últimos são mais encontradiços na composição geométrica. Eles permitem uma flexibilidade muito maior de uso do que os retângulos estáticos, especialmente quando são usados para se estabelecer a harmonia dos elementos pela proporção. Há alguns retângulos que combinam as características dos retângulos estáticos e dinâmicos. São o quadrado e o quadrado duplo, 1 igual a 1 por 1, que é igual a V, 1 por 1, e 2, que é igual a 2 por 1, igual a V, 4 por 1.
A diagonal do quadrado duplo, que talvez seja a forma mais favorecida pelos edifícios sagrados, é V5. Esse número irracional relaciona diretamente o retângulo de raiz 2 ou de raiz 4 ao retângulo de raiz 5, que está diretamente relacionado à proporção raiz 5 mais 1 divididos por 2 da seção dourada. Essa importante razão, chamada de seção pelos gregos antigos de proporção divina, por Luca Pacioli, 1509, e de seção dourada por Leonardo e seus seguidores, tem propriedades únicas que a recomendaram os geômetras desde os tempos egípcios. A seção dourada existe entre duas quantidades mensuráveis de qualquer espécie quando a razão entre a maior e a menor é igual à razão entre a soma das duas e a maior delas. Em termos geométricos, ela pode ser facilmente produzida a partir do quadrado duplo. Se um dos quadrados for cortado ao meio e a diagonal dessa metade for levada para baixo em direção à base, o lugar em que ela corta a base representará 1,618 unidades em relação ao lado do quadrado que tem unidade 1 de comprimento. A razão também pode ser produzida a partir do pentagrama e está associada ao pentágono. Quando então a razão entre o lado do pentágono e a sua extensão para o pentagrama obedece à equação raiz quadrada de 5 mais 1 divididos por 2, igual a 1,618 três pontinhos. Na convenção geométrica grega, isto está simbolizado pela letra grega I. Numericamente, possui propriedades algébricas matemáticas e geométricas excepcionais. I igual a 1,618, I igual a 0,618 e I2 igual a 2,618. Em toda a progressão ou série crescente de termos que tem como a razão entre os termos que se sucedem, cada termo é igual à soma dos dois precedentes. Esta propriedade singular permite a manipulação de toda a série. Todos os outros termos sucessivos podem ser construídos a partir de dois deles, por movimentos simples do compasso. Em termos numéricos, essa série aditiva foi popularizada pela primeira vez na Europa por Leonardo Bigoglio Fibonacci, conhecido como Leonardo da Pisa. Nascido em 1179, Leonardo viajou com seu pai para Algiers, onde aprendeu, com os geômetras árabes, o segredo da série, e por essa razão pôde introduzir os números arábicos na Europa. Ambos os conceitos revolucionaram a matemática europeia. Esta série numérica, conhecida agora pelo nome de série Fibonacci, foi há muito tempo reconhecida como um princípio que ocorre na estrutura dos organismos vivos e, por conseguinte, um princípio inerente à estrutura do mundo. Sua construção é enganosamente fácil. O termo seguinte é a soma dos dois termos anteriores, isto é, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. O arranjo das folhas de um vegetal, os hipotenares da pata do gato e as espirais das conchas formaníferas microscópicas são governados pela série Fibonacci. A seção dourada tem sido reverenciada através de toda a história. Platão, em seu Timeu, discutiu-a como a chave da física do cosmos. Luca Pacioli, geômetra renascentista, publicou sua influente obra De Divina Proportione em Veneza em 1509, e até mesmo o arquiteto moderno Le Corbusier, pai dos grupos de prédios, planejou um sistema modular de proporção baseado nessa antiga, mas poderosa razão.